Olá, tudo bem? Você já ficou frustrado com situações, de projetos, de pessoas, de planos que não deram certo e você ficou abatido, ficou frustrado até com você? Eu queria ler aqui para você uma história bíblica que ela fala sobre dois discípulos. Lucas 24 diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E esses homens voltavam para a sua aldeia frustrados. Eles eram discípulos de Jesus. Eles eram pessoas que acreditaram em toda a pregação de Jesus. Tudo que Jesus falou sobre o reino de Deus em nós, sobre o reino de Deus se manifestando ao homem. Só que quando eles recebem e veem, talvez de longe, aquela promessa sendo crucificada, que era Jesus, é como se o sonho deles tivesse acabado, porque eles pensavam que o governo e o reino de Jesus ia se manifestar como um rei comum, que Jesus seria levantado como um rei no lugar de Herodes, ele governaria Israel, fazia uma revolução. Mas o projeto de Deus não era esse. O projeto é de fazer Jesus não um rei dessa terra, mas de fazer Jesus o rei dos reis, de levantar Jesus como um nome que está acima de todos os nomes, assim como ele levantou. Só que os discípulos não entenderam isso. E quando eles veem o sonho deles crucificado, eles falam e pensam: acabou para nós. Perdemos tempo, nos desgastamos, sonhamos, até gostamos do sonho, até queria realmente que Jesus governasse em Israel. Aí a Bíblia fala que eles iam caminhando a sentido de Emaús, numa aldeia. De repente Jesus para do lado deles, começa a caminhar, começa a ouvir o que eles estavam falando. Jesus, ele pergunta para eles: o que vocês estão falando aí? E aqueles homens estavam tão cegos, tão tristes, o emocional deles estava tão frustrado, que eles não entenderam que era Jesus. Talvez você esteja caminhando assim. Talvez você ficou frustrado por alguns problemas que apareceu. Talvez você ficou frustrado com algumas situações que vieram. Talvez você ficou frustrado com algumas decepções. E aí você se pergunta, e pergunta para Deus: e os teus planos, Deus? E as promessas que o Senhor fez? E aquela vida lá que você usou para falar comigo? E aquele profeta que falou comigo? E aquela palavra que eu busquei o Senhor de madrugada e o Senhor me deu? E aqueles sonhos que o Senhor colocou no meu coração? Para onde estão? Para onde foram? E Jesus continua caminhando com eles, assim como Jesus continua caminhando com você. Talvez você ache que os seus planos e os planos que Deus tem foram frustrados e não vão acontecer. Só que algumas coisas acontecem não da forma que a gente imagina, não no desenho que a gente planeja. Talvez você planejou tantas coisas que estão fora dos propósitos de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Deus, ele vai te levar a um local, ao lugar que ele te prometeu, só que não da forma que você quer. Se você quiser da sua maneira, você vai se frustrar, porque os planos de Deus são melhores que os nossos. A Bíblia fala que lá em Isaías fala assim: os meus caminhos, Deus falando, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Deus, ele tem coisas maiores.
E Ele sabe de que forma te levar para lá. E aí quando eles estão chegando perto da casa deles, lá na aldeia de Emaús, eles convidam, falam para ele: olha, quando você vai? Você vai embora? Não, entra aqui em casa, já está tarde, passa aqui a noite. Depois você lê o texto. Passa aqui a noite com nós. E aí Jesus entra na casa deles. Eles não conhecem Jesus, não reconhecem Jesus, não reconhecem a voz de Jesus. Talvez você esteja tão frustrado que você não reconheça mais a voz do teu Senhor. E aí Jesus para com eles para cear. E a Bíblia fala que eles colocam a mesa. Senta Jesus. Só que eles não sabiam que era Jesus. Senta aí, forasteiro. E quando Jesus senta, a Bíblia fala que eles dão a honra de Jesus de partir o pão. E aí eles pegam, passam aquele pão para Jesus. Jesus imagina que ele tinha um jeito. Sabe aquele jeito especial de uma pessoa? Jesus tinha um jeito de partir o pão. E quando ele parte o pão, eles falam: era Jesus. Eles conhecem. Reconhecem o jeito de partir o pão. E quando os olhos deles se abrem, como se estivesse com escamas, às vezes nossos olhos estão cheios de escamas. E nós precisamos que Deus limpe nossos olhos. Eu enxergo bem sem óculos, a longa distância. Mas para ler, eu tenho que colocar o óculos. Não enxergo. E às vezes nós precisamos colocar esse óculos espiritual para poder enxergar aquilo que Deus está escrevendo na nossa história. E o que Deus tinha ainda continuava de pé. Era fazê-los discípulos de um rei não humano, que morre, que daqui a pouco ninguém lembra mais, mas do Rei eterno e imortal, daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E você é um discípulo desse Rei dos Reis. Você é um discípulo, não um homem que vai passar aqui algum tempo na terra e vai morrer, mas você é discípulo do Rei que vive eternamente. E um dia você vai estar reinando com Ele. A Bíblia fala que a igreja vai reinar com Cristo. Então, se você pensa que os teus planos foram jogados e esquecidos por Deus, não foram. E aí eles começam a falar: era Jesus, e nós nem percebemos. Ele andou com ele, estava do nosso lado e nós não sabíamos que era ele. Aí um fala para o outro: por isso que quando ele conversava com nós, ardia o nosso coração. Ardia. Deus, ele quer aquecer de novo o teu coração. Deus, ele quer aquecer de novo a tua esperança, aquela chama que um dia brotou aí, que um dia incendiou você por dentro. Ele quer acender, Ele quer que você queime por Cristo de novo. Ele quer que você seja cheio da presença dEle. Ele quer lançar de novo esse fogo em você, através do Espírito Santo, para que você venha ter olhos espirituais e veja que Deus está no controle da sua vida, que Ele não perdeu o controle, e os propósitos que Ele tem, continua tendo. Talvez você que parou, talvez você que não está enxergando mais. Continue crendo, continue buscando. Ele tem para realizar em você o que prometeu. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que Ele te prometeu está prometido. Basta você se posicionar, basta você continuar, perseverar, e espere o tempo de Deus, e Ele vai realizar em você aquilo que prometeu. Amém? Não desista. Ele está vivo. O teu Redentor vive. O teu Senhor vive. Aquela cruz foi só um sacrifício por você. Aquela cruz não parou os planos de Deus. Aquela cruz foi só o início de Deus, daquilo que Deus tem para você. E sabe o que Ele tem para você? Vida, e vida em abundância. Deus te abençoe.